A Foster acredita que conteúdo move o mundo. E hoje a gente está aqui no RD Summit, em São Paulo, um dos maiores eventos de marketing e venda da América Latina. E eu estou com 2 convidados super especiais que a gente vai falar sobre como realmente escalar através da liderança, escalar através dos dados e fazer isso de uma maneira saudável dentro do seu negócio. Eu estou aqui hoje com a Cameli e com o Ricardo. Vou começar pela Cameli. Cameli, se apresenta pra gente entender um pouquinho da tua trajetória, para que a gente possa te conhecer melhor. Boa. Primeiro é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema que eu sou tão apaixonada, né? Que é a área comercial, falar sobre vendas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cameli Rabelo. Eu sou cofundadora da Exchange, sócia do Okino. Sou hipnoterapeuta corporativa, né? O trava-língua que todo mundo pergunta. Eu estava na palestra agora, as meninas estavam nos bastidores. Como é que une as duas coisas? Você vai hipnotizar o pessoal e tal. Na verdade, eu sempre falo que seria muito bom se a operação dependesse apenas de processo e metodologia, né? Seria mais fácil. Mas não depende. Mas não depende. Depende também muito da programação mental das pessoas. Então, eu decidi me formar como hipnoterapeuta justamente para atuar nas questões mais relacionadas ao emocional, ao psicológico desse profissional da área comercial. Sou especialista em vendas e liderança, né? Aqui na Exchange a gente divide bem esses papéis. O Okino é a figura analítica da relação na sociedade. Eu sou a pessoa mais voltada para desenvolvimento humano. Para pessoas. Exato. E por isso a gente se complementa tanto, por isso que os nossos clientes, inclusive, se beneficiam tanto por conta dessa complementariedade. E eu tive uma carreira muito linear na área comercial, então passei por praticamente todas as posições em vendas, desde SDR, BDR, a toda a sopa de letrinha que o pessoal escuta por aí, até a diretoria comercial de uma operação com 140 vendedores. E a nossa grande missão é acelerar as operações através de processo, metodologia, desenvolvimento. E com uma gestão saudável. Exatamente. Legal. E Ricardo, quem é você? Se apresenta pra gente, para que a gente possa te conhecer. Boa, bora lá. Primeiro também obrigado, tá, pela oportunidade de estar aqui. Então, para quem não me conhece, sou o Ricardo Okino, né? Acho que o pessoal acaba me chamando mais de Okino, para ficar mais... Comecei errado, então devia ter começado por aqui, não me avisaram. Tem muitos Ricardos por aí, né? Então, o Okino fica mais fácil. Eu sou especialista em gestão comercial, trabalho há 17 anos com vendas também. Também sou autor best-seller junto com a minha sócia, tá? A gente escreveu um livro juntos no ano passado. E sou investidor anjo, membro de conselho de startups. Também tive uma carreira bem linear em vendas, então passei por todas as posições. Eu comecei trabalhando em multinacionais, como Inside Sales, depois virei coordenador de vendas, depois fui hunter, farmer, gerente comercial, diretor comercial. E minhas últimas experiências foram em startups de tecnologia, né? Dentre elas, passei por algumas que tiveram grandes operações comerciais, então também montei um time ali que tinha mais de 100 pessoas, né, da Conta Azul. Passei por outras startups com modelos híbridos de vendas de campo, Inside Sales. Então tem um misto aí de coisas. E a minha grande paixão sempre foi, né, um olhar ali para processo, para dados e para gestão comercial como um todo, né? Então, é óbvio que pessoas é um tema que também impacta isso tudo, mas a minha grande paixão ela está sempre muito mais voltada para essa parte mais estruturante. E o legal é que vocês se complementam mesmo nesse sentido, né? Porque realmente tem que ter as duas pontas. Tem que ter a parte de entender de dados, analisar, e tem que ter a parte de cuidar de pessoas, gerenciar, para que os dois fluam legal. E para a gente começar o podcast no nosso conteúdo, a pergunta do século, né? Que se vocês souberem responder, tá tudo muito maravilhoso. Como que a gente faz, como que as empresas fazem para escalar de uma maneira saudável, escalar realmente as vendas com um time comercial? Boa. Vou começar dando uns 5 centavos de contribuição, porque foi o tema da minha palestra agora há pouco, né? E aí o Okino com certeza vai conseguir complementar com a visão dele, que é mais baseada em números. Mas o que a gente estava falando na palestra agora, eu passei para o pessoal 9 passos, né, para de fato criar uma estratégia de escala. Porque, na verdade, o grande desafio é que para escalar uma operação, você precisa escalar conhecimento. Sim. Então, imagina que você... Escalar em treinamentos. Não só. Não. Esse é o grande desafio, porque... Imagina que uma operação tem ali um vendedor que manda muito bem, que entrega um resultado muito acima da média. Normalmente as operações que a gente conversa tem ali 20%, 30% desses vendedores. O restante todo é mediano ou está na lista para ser desligado, porque realmente não teve recuperação. E aí quando a empresa pensa numa escala, o grande desafio é transformar todo o conhecimento tácito
desses vendedores, esses 20%, 10%, 30% dos vendedores que são realmente considerados outliers, que são acima da média, Sim. e um conhecimento explícito para as outras pessoas. Né? Por isso que eu inclusive falei, assim, às vezes a gente pergunta para o gestor, você tem playbook? A minoria, acho que hoje, sei lá, umas 8 pessoas levantaram a mão, não veio de um auditório de 3.000 pessoas. Mas aí esse é o ponto. Tem muita gente que não sabe o que é playbook. O que é um playbook na tua visão? Então, o playbook ele nada mais é que um manual que dá as coordenadas para a equipe comercial de tudo que precisa ser feito para entregar resultado. Então, normalmente ele é dividido em grandes 4 categorias principais. Ele pode ter subdivisões, mas normalmente ele vai ter uma parte institucional. Sim. Né? A pessoa precisa entender da empresa, qual é a missão, visão, valores, propósito. Enfim, até porque as pessoas podem achar que isso não se conecta com a venda, mas se conecta muito com a venda. Porque a cultura que cria do negócio que vai fazer a pessoa ter energia, acreditar naquilo e vender. E não só isso, quando você pensa num elevator pitch, né? Se você tivesse que fazer um pitch de 30 segundos para explicar quem é a sua empresa, esse pitch ele tem que ser muito persuasivo. Né? Então você vai precisar usar gatilho de autoridade, gatilho de prova social. Você precisa entender quantos clientes essa empresa tem, Sim. Quais são os resultados que ela já atingiu, quais são os feitos dela, né? Assim, olha, ela tem autoridade para estar entregando o que ela entrega. Então, tem uma categoria de entendimento da empresa, tem uma categoria de entendimento de produto, que é técnico, né? Eu preciso entender o negócio, eu preciso entender o produto que eu vendo. Tem uma categoria dedicada só a processo, e aí o que não manda muito bem nessa parte, né? Assim, o vendedor precisa entender muito bem quais são os objetivos de cada etapa do processo, quais são as ações que o vendedor tem que fazer, quais são os gatilhos de passagem para avançar de uma etapa para outra. Tem a categoria de metodologia, que normalmente a categoria de metodologia está mais vinculada ao que eu faço, que é o pitch de venda, que é... Não adianta o vendedor só saber conduzir de uma etapa para outra. Ele precisa saber o que ele tem que fazer em cada etapa, o que ele tem que dizer, qual técnica ele tem que usar. E eu acho que quando se fala em escala, me corrijam se eu estiver errado, mas o ideal é que a equipe ela siga um padrão. E isso a gente consegue ter dentro de um playbook muito orientado pela empresa, né? Muito correto daquela maneira. Então acontece dessa forma. E tá vinculado ao que você falou, treinamento. Só que assim, se eu dou treinamento, mas eu não tenho o pitch, eu tô dando treinamento de quê? Se eu não tenho pitch de venda para dizer, bom, no pitch tem a metodologia A, B, C, D e E. Então, o treinamento tem que ser baseado nas metodologias do pitch do melhor vendedor, dos melhores vendedores. Então, acho que o grande desafio em termos de pessoas, não vou nem falar da parte do Aquino que ele vai trazer, mas pensando em pessoas, quando você pensa numa escala, o grande desafio é escalar o conhecimento, é fazer com que os vendedores novos que estão entrando ou aqueles vendedores que não estão performando tão bem tenham o mesmo nível de conhecimento, habilidade e atitude dos melhores vendedores. Muito bom. E aí, entrando um pouquinho na parte de dados, né, de processos, enfim, qual é a grande dificuldade nessa parte? Então, vamos lá. Eu acho que tem um ponto, né, que a Camille falou, que é a parte primária e essencial do que precisa ser feito, né? Por quê? Porque é basicamente o seguinte, se você não tem um processo claro, antes de tecnologia, antes de qualquer coisa, tá? Por mais que você tenha algum stack, você tenha um olhar ali para o número, se cada um faz a coisa de um jeito diferente, quando você olha para o número, o que o número faz? Ele reflete aquilo que a galera está fazendo. Sim. Né? Você vê uma grande dislexia, né? Você não entende absolutamente nada. Você olha para aquilo e fala, cara, olhei o número, não sei onde está o problema, não sei onde está o gap, não sei o que está acontecendo. O problema de não saber onde está o problema é como resolver isso. Exato, né? E aí quando esse processo também não é tão claro, no sentido de entender quais são essas regrinhas do jogo, né? Por exemplo, cara, coisas básicas, né? Eu tenho aqui uma etapa de apresentação de proposta. Quando que o negócio tem que ir para lá? É quando eu apresento ou é quando eu marco uma reunião para apresentar? Essas pequenas diferenças, se você não tem uma regra muito clara, elas impactam muito na hora de você fazer uma análise dos números, né? Da gestão da operação. Então, processos é a parte chave inicial que você precisa ter. E, obviamente, que o processo vem primeiro e depois vem a questão da tecnologia. Né? Porque com o processo bem definido, você entendendo ali o que precisa fazer do ponto de vista de vendas, do ponto de vista de pré-vendas, né? Cadência de prospecção, cadência de qualificação, de vendas e assim por diante, aí sim você coloca isso num stack de tecnologia que te dá uma escalabilidade. Com ferramentas e escala. Até porque eu acredito que hoje em dia
enfim, tem um mundo de possibilidades de ferramentas, só que se tu não tem processos muito bem definidos, a ferramenta ela vai te trazer mais, às vezes, mais produtividade para o time do que necessariamente uma produtividade. Como é que vocês enxergam? Não, a coisa que mais tem, se mais enxerga por aí, a gente, por exemplo, falando o seguinte, eu vou contratar um CRM para resolver meu problema de processos. Não CRM não vai resolver o seu problema, né? Se você não tem o seu processo definido, você vai escalar ineficiência. É o contrário, você gera escala e ineficiência. Né? E aí eu costumo falar também que junto com isso não é só o processo que faz parte desse processo, dessa parte inicial. Né? A gente também precisa garantir que o gestor ele consiga ter rotinas de vendas bem claras. Né? Então, se você não tiver essa parte de rotina bem estruturada, para garantir que as pessoas lembrem de como funciona o processo, para garantir como funciona o processo, para garantir o treinamento, o desenvolvimento, né, a gestão do pipeline, do dia a dia, tudo cai por água abaixo, porque né, o ser humano está lá, beleza, ele tem um playbook, mas se ele não é cobrado por aquilo, se ele ninguém fala sobre aquilo, né, é uma coisa que só existe ali para inglês ver, porque está escrito na parede, né, num quadro bonito, ninguém vai fazer. A gente fala muito aqui sobre a questão de que o óbvio precisa ser dito e repetido muitas vezes. Então, a gente precisa realmente estar focando muito nessas rotinas. E como que vocês conseguem ajudar as empresas? Como é que vocês se encaixam nesse sentido para realmente a gente conseguir escalar as vendas, estruturar esses processos, estruturar esses times de vendas? Onde que vocês entram? Boa. Historicamente, os clientes que a gente atende, e aí assim, a Exchange ela tem 2 unidades de negócio, né? Uma é treinamento. A Exchange nasceu como uma empresa de treinamento para a área comercial. Legal. E a outra unidade de negócio é a construtoria. Por que a gente chama de construtoria e não de consultoria? Esse é um termo, inclusive, que a gente trouxe através de uma cliente nossa que tem uma construtoria muito também. Muito bom, inclusive, né? Muito bom. Construir. Eu falei pra ela, agora já era, você não patenteou, vou roubar pra meu. mim. Mas ela faz construtoria numa área mais voltada a marketing, e a nossa é uma construtoria de vendas. E eu adorei esse nome quando a gente inseriu esse nome na Exchange, porque eu ficava muito incomodada. Eu falava pro Kino, eu fico muito incomodada com o termo consultoria. Porque a consultoria tradicional, ela normalmente é muito teórica, né? Ela vai, olha, é por esse caminho, ou normalmente entrega lá um PPT de 150 páginas com 1 milhão de recomendações. Que muitas vezes tu não consegue implementar realmente na empresa. Exatamente, a gente já viu muito isso, né? Porque tanto eu quanto o Kino fomos diretores comerciais, a gente era concorrente, inclusive, antes de ser sócio. E aí a gente falou, cara, a gente não quer fazer o que todo mundo tá fazendo, porque o que todo mundo está fazendo não está dando resultado, sabe? Então, as pessoas estão fazendo diagnósticos, estão entregando esse diagnóstico para o gestor, falando o que ele tem que fazer, mas em muitos casos o resultado não vem porque o que é recomendado não é executado. Sim. E eu falo que a Exchange ela tem poucos e bons valores. A gente só tem 3 valores na empresa. Quais são eles? Inovação, relação de confiança e execução. Então, pra gente, assim, planejar é importante, diagnosticar é importante, mas se não executar, não gera resultado. Então, na construtoria, a Exchange ela entra realmente para executar as iniciativas de aceleração. Legal. Então vocês entram dentro da empresa, basicamente. Exato. E executa. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar que entra no projeto. Então, por exemplo, o projeto é tocado por mim junto com o Kino, cada um na sua expertise. Então, ele toca sprints de gestão, eu toco as sprints de liderança, para executar as iniciativas que foram mapeadas como iniciativas que geram essa aceleração para aquele cenário do cliente. Sim. Então, a gente monta um escopo de trabalho baseado na maturidade daquela operação, o que aquela operação precisa naquele momento, e a gente passa 1 ano dentro do cliente executando isso. Quanto tempo dura essa consultoria? Eu falo muito isso com as pessoas que eu converso, né? Eu falo, se alguém tá te prometendo montar isso em 3 meses, corre. Você pode até não fechar comigo, mas corre, porque não dá para fazer isso em 3 meses, em 6 meses. Então, realmente, esse tipo de projeto é um projeto de longo prazo, mas é um projeto que historicamente gera 30%, 40% de incremento em vendas. Então, para aquelas empresas, né, que estão assim, qual a meta do ano que vem? A minha meta de 30 a 40% no ano às vezes muito bom. Exato, e às vezes essa iniciativa pode ser a grande iniciativa que vai ser essa virada de chave para a operação, né? Óbvio que a gente precisa fazer o diagnóstico, entender o momento da empresa, mas o que a gente faz é realmente entrar na operação, montar playbook de vendas, montar o roteiro de vendas, treinar a equipe, montar planejamento estratégico. Então, tudo que está basicamente no job description de um diretor comercial, a gente entra
e executa junto com o cliente. Então, e tem muito cliente que fala assim, porque a Exchange tem, né, a construtoria da Exchange, tem a escola Exchange, né, para treinamento. E tem muito cliente de construtoria que fala, cara, vocês realmente são uma escola. Porque vocês entram, executam, e como responsável aqui, contratante, acompanho, tô sempre ali nas sprints, a gente aprende, a gente se desenvolve. Realmente é um grande MBA passar pela construtoria da Exchange, né? Muito bom. E olhando um pouquinho para essa ótica de treinamentos, digamos assim, até dessa parte da construtoria, tem muitas pessoas hoje em dia que ainda acreditam que se vocês não forem, às vezes, específicos naquela área, então, por exemplo, vocês vão ensinar a vender cosméticos, isso não funciona. Ou vocês vão ensinar a vender especificamente a parte de audiovisual. Existe isso ou é um mito? Como é que vocês enxergam? Precisa realmente ser especialista naquilo para vocês estarem treinando ou não? Ou tem um processo de vendas, né, um processo de vocês que vocês conseguem entrar em... Não vou dizer qualquer tipo de empresa, mas na grande maioria das empresas. Eu acho, isso que eu digo. Isso é uma crença limitante que muitas empresas têm, né? Eu acho que 8 em cada 10 pessoas que eu converso falam, não, mas o meu negócio é muito diferente. Todo mundo fala. Todo mundo, né? Não, mas o meu negócio aqui é muito diferente. Na verdade, a gente tá na bolha, né? E só vê aquilo e acha que é muito diferente do todo. Exatamente. E aí, o que eu sempre falo é o seguinte, a Exchange, primeira coisa, a gente não tem nenhuma pretensão de criar uma metodologia de venda proprietária, né? Vamos inventar uma metodologia para dizer que a nossa metodologia é a grande bala de prata, como algumas empresas optam por fazer. A gente trabalha com metodologias que têm pesquisa científica, metodologias que já foram validadas, né? Metodologias com mais de... E acredito que ao longo dos anos, como o perfil do consumidor também vai mudando, às vezes também vai se adaptando. Total. A gente estava fazendo um painel juntos, falando de metodologia, e uma das metodologias que a gente falou, que é a metodologia Jolt, do Matt Dixon, que é também autor do Challenger, foi lançada em setembro de 2022. Então, tem muita gente que não sabe nem do que se trata, que não leu o livro, que não conhece. Então, isso também vai atualizando ao longo do tempo e a gente vai se atualizando. Por isso, um dos nossos valores é a inovação. A gente está sempre inovando, inclusive, em termos de metodologia. E o que eu falo sempre não é sobre o playbook Exchange, não é sobre a metodologia Exchange. A Exchange, ela entra para replicar o que as pessoas da sua equipe que fazem bem já fazem. Sim. Então, o meu trabalho é ouvir a ligação, assistir a reunião e, tecnicamente, por ser especialista em metodologias de vendas, tangibilizar o que ele faz, porque ele não consegue explicar. A maioria dos vendedores faz e ele... Eu estava até falando hoje, né, que ele é um grande competente inconsciente. Ele sabe que o que ele faz dá certo, mas ele não consegue explicar para as pessoas. Adiante. Exatamente. Então, não tem essa de, mas o meu negócio é diferente, o meu processo é diferente, o nosso segmento é muito diferente. Bom, você tem alguém na tua equipe que vende bem? Então dá para fazer, né? O problema maior é quando a gente tem uma operação, que é raro acontecer, que ninguém vende. Ninguém consegue bater meta, ninguém consegue entregar resultado. Falou, talvez o problema seja outro, né? Sim. Mas se você tem pelo menos uma pessoa que está mandando muito bem, não importa o segmento, não importa nada. A gente consegue extrair dela o que ela faz de melhor e transformar isso num playbook assertivo para que todo mundo consiga seguir esse mesmo modelo. Perfeito. Ok, vou fazer uma pergunta para você agora. Falando um pouquinho relacionado a processos, você consegue me dizer quais são os processos de uma venda pelo WhatsApp, por exemplo? Qual é o passo a passo que a pessoa, que o vendedor tem que seguir para conseguir transformar um lead realmente em cliente pelo WhatsApp? Fazer uma mini mentoria aqui. Não, boa. Cara, acho assim, tem uma premissa, né, que a gente sempre segue, que não tem uma regra absoluta para todo mundo, né? E acho que a primeira coisa aqui, pensando no WhatsApp, depende muito se o negócio ele é B2B, se ele é B2C, né? Mas, em linhas gerais, o que a gente consegue perceber? Que o WhatsApp ele é um ótimo canal de conversação, mas ele não é necessariamente o melhor canal de conversão. Ok. Né? Quando a gente começa para analisar do ponto de vista de conversão, geralmente a ligação ela supera o WhatsApp, né? Então, o que a gente tem visto muito no mercado e a gente tem praticado e testado muito esse tipo de iniciativa é você poder começar
né, uma conversa ali pelo WhatsApp, o primeiro atendimento, e levar isso para a ligação. E não tentar fazer todo o processo de fechamento via WhatsApp, né? Ele deixa mais frio, tudo, né? Você não tem o mesmo nível de conexão do que você tem falando ali com o cliente. Obviamente que, como eu falo, negócio, tem alguns modelos de empresas que têm um produto que é completamente transacional, né? E aí você não tem essa coisa de explorar, você simplesmente quer dar uma informação daqui para cá, e aí isso pode funcionar. Né, você ter uma IA bem treinadinha para o seu WhatsApp, ou você ter alguém que opera, né, um WhatsApp como agente de atendimento, isso pode funcionar bem. Mas quando você tem um processo que exige um diagnóstico, um processo de descoberta, você tem que falar com o cliente, entender o que ele precisa, geralmente ele é um ótimo canal para você levar para a ligação. Ok. E tem algum processo para a gente conseguir levar esse cliente para a ligação? Boa, acho que a Cameli pode falar disso, mas assim, tem... Um dos melhores processos, obviamente, é trabalhar o pitch, né? Desenvolver ali a parte do discurso do vendedor, para que ele não tente, obviamente, ficar tentando passar ali do ponto, né? No termo de qualificação, coisa tipo dentro do WhatsApp. Que ele colete ali o básico, importante, né? Já para fazer uma pré-qualificação do contato, né? Isso dentro do processo, para levar ali depois para fazer um diagnóstico ou um aprofundamento maior no telefônico, não? Perfeito. O que eu tenho visto funcionar bem, até nos testes com IA, a gente conversa, obviamente, com muitas empresas, né, que têm testado inteligência artificial, algumas com muito sucesso, outras nem tanto. Acho que a gente ainda está num estágio onde muitas empresas são grandes cobaias de desenvolvedores, né? Acho que o grande desafio é treinar a IA, e nem todo mundo tira o tempo necessário para isso, ou está apto, às vezes, acredito. Um pouco das eu acho que demanda uma certa dedicação para treinar a IA, né? E também o apetite ao risco de perder também oportunidades, porque acontece. Eu já tive cliente, por exemplo, que relatou que a inteligência artificial indicou a concorrência, né? Então, até que ela esteja treinada, algumas loucuras podem acontecer. Mas o que eu tenho visto, né, que tem funcionado muito bem, é a IA fazer esse trabalho trivial, né, que o Kino comentou, de fazer algumas perguntas básicas de qualificação. Então, eu preciso separar o que de fato é qualificado do que não é qualificado. Então, basicamente, dentro do meu perfil de cliente ideal, existem algumas perguntas ali que ela precisa fazer para separar. E uma vez separado, quando ela cai no humano, e de novo, a gente não está falando de uma venda transacional, de uma coisa que pode ser 100% feita pela IA. Existem, obviamente, produtos, serviços, principalmente no B2C, né, que a IA percorre toda a jornada até o fechamento, e aí o vendedor humano entraria, se entrasse numa recuperação de carrinho, né, por exemplo, e tal. Recuperar o lead. Exato, que também poderia ser feito até um certo nível pela própria IA de forma automática. Mas quando a gente fala de uma venda complexa que começa no conversacional no WhatsApp, qual a estratégia que a gente normalmente adota? Por exemplo, a IA vai fazer aquela qualificação inicial com perguntas já pré-estabelecidas, baseadas no playbook, dentro do ICP, persona e tal. E aí, no momento que passa para o humano, o melhor caminho é você ter um bom template de controle do processo para que a pessoa perceba que o seu processo não é feito pelo WhatsApp. Tem muito vendedor que fala assim, eu faço pelo WhatsApp porque o cliente não quer falar por telefone. Muitas vezes o vendedor não quer falar pelo telefone. Exatamente. Eu falo, deixa eu dar uma olhada no template. Aí o template do vendedor tá assim, oi fulano, tudo bem? Aqui é a Cameli da Exchange. Para entender melhor as suas necessidades, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Você prefere que eu te ligue ou você prefere continuar pelo WhatsApp? A pessoa sempre vai falar que prefere continuar pelo WhatsApp. Pois é. Então, porque é mais prático, porque não vai demandar o tempo dela naquele momento. Exato. Só que quando você monta um template cujo CTA você prefere por aqui ou você prefere por ligação? Eu, como cliente, eu estou interpretando o quê? Que é possível comprar a sua solução pelo WhatsApp. Porque você está me perguntando se pode. Então, normalmente nos templates que eu monto, eu sempre monto com aquela pegada a mais. Olha, oi fulano, tudo bem? Aqui é a Cameli, eu sou especialista em 3 pontinhos aqui na Exchange. Para entender um pouco melhor a tua necessidade de conectar o que você precisa a como a gente pode te ajudar, eu gostaria de saber se eu posso te ligar agora, você me prefere me passar um outro horário para eu te ligar. Sim, aí já muda a pergunta. Exato, o que a pessoa vai entender? O processo deles é por telefone. Sim. Eu não vou conseguir comprar pelo WhatsApp.
Então, às vezes, o vendedor, ele coloca, né, como obstáculo, o cliente não quer. O cliente não quer falar pelo telefone, quando, na verdade, o vendedor está abrindo a possibilidade pelo WhatsApp. E aí, a conversão cai justamente por isso, né? Perfeito. E entrando um pouquinho na parte de dados, quais são os dados que nós precisamos analisar para uma venda ser escalável mesmo? Bacana. Tem um ponto legal para falar de dado em venda, que assim, todo mundo fala sobre o termo receita previsível, né? Eu quero ter uma bola de cristal aqui, pensar na previsibilidade da minha receita, né? E na prática, né, o que as pessoas mais olham são resultados finais, né? Então, por exemplo, assim, deixa eu ver aqui quantos leads entraram, quantos eu fechei de venda, deixa eu ver aqui quantas agendas eu tive, quantas eu fechei. Até o pitch do gestor na reunião de Pipe Forecast é assim, vai trazer quantas vendas? Exato, quero saber do resultado final. Sim. E o resultado final, o que acontece? Ele é um resultado sempre que é um resultado passado, né? Já foi, atingiu, não atingiu, bateu a meta, não bateu a meta, entregou, não entregou, deu certo, não deu certo. Não é algo para próxima. Não tem, exatamente. Então, assim, não é importante isso? Claro que é importante, porque a gente precisa saber o resultado das coisas. Sim. E fazer gestão envolve também fazer isso. Só que esse tipo de indicador, ele tem baixo poder de atuação. Quando eu começo a olhar só para o que passou, só para o passado, o resultado geral das coisas, eu estou olhando para um indicador passado que eu posso, obviamente, cobrar de outras pessoas, eu posso fazer esse tipo de gestão, mas eu não tenho poder de atuação. Sim. Então, o poder real de atuação e os indicadores tem muito impacto com relação a isso, porque a gente olha para as estações de trabalho e entende o que acontece em cada uma delas. Então, vou pegar aqui o gancho do WhatsApp ou do, sei lá, qualquer trabalho que faça de ligação logo ali no começo do processo. Cara, qual que é a estaçãozinha de trabalho de cada um? Ele tem ali um fluxo de atividades que ele precisa fazer. Sim. Então, alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp, eu tenho que responder rápido, eu tenho que tentar um dia, outro dia, 3 vezes no dia, depois no dia seguinte, outro dia, depois eu ligo, e assim por diante. Isso tudo, né, não tem uma regra geral, cada negócio funciona diferente, este trabalho leva para o resultado final. Sim. Então, quando a gente começa a monitorar o que acontece no meio, deixa eu ver aqui, quantas visitas o meu vendedor faz, quantas ligações o meu vendedor faz, quantas horas ele fala por dia, quanto tempo ele gasta prospectando, quanto que ele não gasta, quantas atividades ele faz, né, de ligação, de WhatsApp, de visita, o que quer que seja, eu começo a ter mais poder de atuação. Qual o canal que mais converte? Quais canais estão mais convertendo, né? Por que estão mais convertendo? O que a gente faz de diferente em cada um deles? Será que o trabalho tem que ser diferente por origem diferente, canais diferentes, quer que seja? E isso, quando você descobre isso, esses aí são os verdadeiros indicadores de previsibilidade. Porque assim, produtividade do time está caindo, por exemplo. Aí você vê o resultado caindo. Se a produtividade está caindo, o que você faz? Aumenta a produtividade, de alguma forma, né? Você vai motivar, treinar, cobrar o que quer que seja. Você colocar tecnologia. Corrige rota, exatamente. Então você tem poder de atuação em corrigir a rota do que está sendo feito, do trabalho, seja da qualidade do pitch, que também envolve o trabalho. Né? Você olhar para isso, leva ali para o resultado final. Até que nem a Camila estava falando, né, de escutar ali o pitch do vendedor. Esse é um excelente indicador, né? Se você pega hoje, até com a palestra da Camille, que ela fala sobre o IA ajudando nos processos de sales coaching. De você ver se o vendedor está seguindo, ele tem aderência ao playbook de vendas, ao roteiro. Esse pode ser um ótimo indicador. Deixa eu ver de todas as ligações, reuniões, a galera está seguindo ou não está? Quem segue, bate mais a meta ou não? Porque às vezes o problema tá no playbook. Exatamente. Tem muito gestor que monta o playbook da cabeça dele. Ele acorda um dia de manhã e ele fala assim, vou montar o pitch aqui impecável, porque eu vi uma palestra sobre spin selling e eu vou colocar spin selling. Só que na prática, quando ele vai analisar, o melhor vendedor dele não usa spin selling, usa outra metodologia, usa outras metodologias. Achei muito legal essa visão de vocês, de trabalhar em cima do que o melhor vendedor do time faz, né? Replicar isso e não necessariamente pegar uma metodologia aleatória. Pronta. Aleatória não seria a palavra, né? Mas pronta, como tu usou, e jogar dentro daquela empresa, sendo que às vezes não é aquilo ali que vai fazer um resultado. E basicamente o que tu tá me falando é que para a gente conseguir ter um resultado memorável, digamos assim, bater uma meta, eu preciso realmente olhar para todos os processos, todas as ações, numerar elas e conseguir fazer com que aqueles números sejam atingíveis para aí sim eu chegar no resultado final e conseguir lá bater a minha meta e não só olhar o quanto foi vendido ou não. Exatamente, o número é um reflexo do trabalho, né? Então quando você tem que olhar o número e entender o que está sendo feito. Você atua onde na parte da execução, que é onde temos controle, digamos assim, porque lá no final, quando passou, não tem.
né? Exatamente o que você falou. Agora isso que a Camille tá falando é uma coisa que infelizmente a gente vê muito e acontece, tá? De muitas empresas entenderem que existe uma única metodologia de vendas, uma única técnica de vendas que vai trazer o resultado, vende, prega para o mundo inteiro que aquela é a melhor técnica de vendas do mundo e na prática não funciona. Sim. Isso acontece muito porque, cara, em um único discurso comercial às vezes envolve mais de 10 técnicas diferentes. O nosso roteiro de Discovery tem mais de 12, 13. Que legal. Então envolve muita habilidade realmente de olhar para isso. E os números eles conseguem demonstrar parte desse resultado. Perfeito. Bom, pra gente ir pra reta final, eu vou pedir para cada um de vocês, tanto pra Camille quanto pro Aquino, agora eu já tô falando certo, já me familiarizei, deixar um recado final para empreendedores que estão pensando, né, em contratar a empresa de vocês, mas que estão pensando também, né, em como conseguir escalar as suas vendas e como eles podem fazer isso através de vocês. Boa, legal. Bom, do meu lado, primeiro, parabenizar as pessoas que estão assistindo agora, né, que reservaram esse tempo para se desenvolver, porque a gente sabe que quanto é corrida a vida de um empreendedor, o quanto é corrida a vida de um gestor. Então, se você está aqui assistindo, ouvindo esse podcast, obrigada por reservar o seu tempo para isso. Para as empresas, né, que têm o interesse em conhecer um pouco mais a Exchange, têm o interesse em contratar a Exchange, a Exchange hoje atua não só, né, com treinamento em company, a consultoria, como a gente também tem uma plataforma chamada Exchange On. Então, dependendo do estágio em que essa empresa está, ela pode começar pela Exchange On, ela pode começar fazendo a nossa formação e logo na sequência avançar, né, para a contratação do treinamento, a contratação da consultoria. Então, você que está ouvindo a gente, que tem interesse em conhecer mais, acesse o nosso site, entre em contato com a gente ali, preenche o formulário, a galera vai entrar em contato com você, vai entender o teu momento, vai entender o teu nível de maturidade, vai entender o que é recomendado, porque também tem isso. O treinamento não é recomendado para todo mundo, a consultoria não é recomendada para todo mundo, né? Então, às vezes, o melhor momento daquela pessoa pode não ser agora. Então, é importante fazer um diagnóstico com a gente, é importante conversar com um especialista. Muito possivelmente você converse comigo, né? Porque eu falo casa de ferreiro, espeto de ferro, então eu ainda faço venda, ainda sou responsável pela venda da consultoria. Então você vai ter oportunidade de realmente de conversar com a gente, de ter um diagnóstico claro para que a gente possa direcionar qual é a melhor solução para o momento que você está vivendo hoje. Legal, perfeito. Bom, vou deixar uma dica complementar, então. Vou colocar aqui sobre a seguinte perspectiva, tá? Primeiro, talento não escala em vendas. Né? Então, assim, eu tenho uma pessoa, eu sou muito talentoso em vendas, isso não me escala. O que escala é conhecimento. Sim. Então, assim, minha dica é estude muito. Né? Vendas é ciência, tem muita técnica, tem muitos números para comprovar isso. Não é, sabe, o achismo, a estrada da vida que vai ensinar isso. Essa é a minha primeira dica. Segunda dica é procurar por pessoas, independente de ser a nossa empresa ou não, que tenham experiência prática, ou seja, já fizeram isso acontecer nas empresas de verdade, enquanto executivos, né, enquanto profissionais de mercado, que tenham cases bastante relevantes reais. E o terceiro ponto é fazer bastante networking, né? E se relacionar com pessoas que têm desafios parecidos ou conversar com pessoas que estão fazendo isso no mercado para ter uma referência de fato do que funciona ou não, porque não existe fórmula mágica, tá? Esse é o meu ponto. Existe o que funciona em cada negócio. Com certeza. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer fazer essa troca aqui. E eu vou pedir para vocês deixarem o Instagram de vocês e como a gente encontra vocês nas redes sociais. Bom, meu Instagram é Ricardo Aquino, tá? Eu sou bastante ativo, principalmente no LinkedIn, que é Ricardo Aquino também. Então fiquem à vontade para me adicionar, independente das redes, tá bom? Legal. Da Exchange é @Escola Exchange, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E o meu, diferentão, dificilmente você não vai encontrar, só pelo primeiro nome, é Camille Rabelo. Camille com Y no final, CAMLY. Camille Rabelo com L só. Então, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, é o mesmo nome. Vai ser um prazer, a galera que está ouvindo aí, se tiver dúvida, quer trocar uma ideia, pode mandar uma mensagem pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Perfeito, então, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você. Obrigado. E eu encerro aqui mais um podcast in loco da Foster Company.